Oi pessoal, Pastor Tiago aqui, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês aquele que eu considero que é o pior erro dos evangélicos brasileiros. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações aí, o sininho, e que você também deixa o seu like. Depois, se ao longo do vídeo você não gostar daquilo que eu passar aqui, você pode tirar o like, mas deixa já, porque senão depois você acaba esquecendo, tá? Não esqueça também no final do vídeo você comentar alguma coisa aí embaixo, porque os comentários ajudam a informar para a plataforma que o conteúdo que nós estamos produzindo aqui é relevante, tá bom? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês aquele que eu acho que é o pior erro dos evangélicos brasileiros. Então esse vídeo aqui não é sobre católicos, esse vídeo aqui não é sobre espíritas, esse vídeo aqui não é para uma pessoa que tem outra religião. Esse vídeo aqui é exclusivamente para orientar você que é evangélico, evangélica, e que é um cristão que está buscando fazer a vontade de Deus, mas que talvez cometa esse erro, que no meu ver é o pior e o principal erro dos evangélicos brasileiros. Na verdade, esse erro é o que origina todos os outros erros. Todos os outros erros que os evangélicos brasileiros cometem se originam desse erro que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, se você comete esse erro, tá? Para e presta atenção naquilo que nós vamos falar, que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? Esse erro, que é o principal erro dos evangélicos brasileiros, é basear em outra coisa que não na Escritura a sua opinião, a sua fé e a sua convicção. Como assim, pastor? Sim, meus irmãos. Um dos pilares da Reforma Protestante é o sola Escritura. O que significa o sola Escritura? Sola Escritura significa que nós cremos que a Bíblia ela é suficiente para tudo aquilo que for matéria de fé, doutrina e prática na vida do cristão. Resumindo, a Bíblia ela é suficiente para todas as áreas da vida do cristão. Para o meu casamento, para o meu trabalho, para a minha vida devocional, para a minha fé particular, para a minha fé pública. Tudo que interessa para a minha vida como cristão, de como agradar a Deus, precisa estar fundamentado na Bíblia. A Bíblia ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível. Ela é a autoridade máxima quando o assunto é fé, doutrina, prática na vida do cristão. Por isso que eu disse, se você é espírita, esse vídeo não é para você. Porque o espiritismo tem outras fontes de doutrina, outras fontes de autoridade. Se você é católico, esse vídeo não é para você. Porque o catolicismo tem outras fontes de autoridade. Por isso nós não somos católicos, por isso nós não somos espíritas. Por isso que nós não temos uma outra profissão de fé. Nós professamos a fé cristã evangélica que herda os princípios da Reforma Protestante. E esse princípio do sola Escritura é um princípio basilar. Agora, por que eu digo que esse é o principal erro das igrejas? Esse é o principal erro dos evangélicos brasileiros. E, é claro, redunda em igrejas erradas. Porque grande parte dos evangélicos baseiam a sua fé, a sua opinião, a sua convicção doutrinária e religiosa em outras coisas. E aí tanto faz qual é a outra coisa. Porque não é a Escritura. Por exemplo, muitos evangélicos baseiam a sua fé nos sentimentos. Então não é raro você conversando com evangélicos, você ouvir dizer assim, eu senti de fazer tal coisa, ou eu senti de não fazer tal coisa. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia ensina que o coração é a coisa mais enganosa. Então, basear a sua fé, a sua convicção, as suas escolhas, pautar a sua doutrina, pautar a sua convicção religiosa naquilo que você está sentindo, é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa. Outra coisa, os cristãos evangélicos muitas vezes baseiam a sua opinião, a sua doutrina em novas revelações.
Então há uma porção de igrejas em que nos cultos, os líderes, os pregadores, eles trazem novas revelações, entre aspas, né, da parte de Deus. Então não é raro também a gente ouvir em muitos cultos evangélicos a expressão: eis que eu te digo, assim diz o Senhor, Deus manda te falar. Tem uma frase que foi dita pelo pastor John MacArthur, que é o seguinte: se não está na Bíblia, então Deus não disse. Se não está na Bíblia, Deus não disse, meu irmão. Ah, pastor, mas Deus disse profundo no meu coração a respeito de algo. Isso que ele disse no seu coração é algo que também está dito na Escritura? Porque aí tudo bem. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos lembraria daquilo que Jesus ensinou, que está nas Escrituras. Então tudo bem, Deus pode ter falado ao seu coração, uma voz latente, ou uma voz audível, ou uma visão, ou um sonho. Mas aquilo que ele disse não pode ser diferente daquilo que ele disse na Escritura, e não pode ser um acréscimo àquilo que ele disse na Escritura. Se não está na Bíblia, Deus não disse. Terceiro, vou listar 3, tá? Deve ter uma porção de outros. Mas a terceira coisa que a grande parte dos evangélicos pautam a sua convicção, a sua fé, as suas opiniões, é nas experiências. Então não é raro, especialmente no meio carismático. Mas é claro que as igrejas tradicionais também já estão infestadas disso, influenciadas até o topo disso. É pautar na experiência. Então, eu tive uma experiência. E essa experiência, ela parece ser extra-bíblica, antibíblica, mas eu prefiro ficar com a minha experiência do que com a Escritura. Eu tive uma experiência estranha, uma manifestação que não tem fundamentação bíblica, mas a pessoa prefere ficar com a experiência do que com o que a Escritura diz. Então, meus irmãos, esse é, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Minha opinião. O principal erro dos evangélicos brasileiros. Qualquer outro erro que você possa pontuar, erros na ordem do culto, erros no ensino, na doutrina, erros na forma, na prática, enfim, qualquer outro erro que você possa pontuar que exista entre os evangélicos é, na verdade, fruto desse primeiro erro, que é rejeitar a suficiência das Escrituras, que é rejeitar o sola Escritura, que é pautar a sua fé, a sua prática, a sua opinião, a sua visão de mundo em outra coisa que não a Escritura. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a olhar para aquilo que vocês têm crido, professado, ensinado, praticado como cristãos, na vida pública, na vida privada, na família, no trabalho, na igreja, nas redes sociais, tanto faz. Eu quero convidar você a fazer uma verificação. Eu quero convidar você a buscar fundamentos bíblicos. Quero convidar você a procurar se essas coisas, esses seus sentimentos, essas suas opiniões, essas suas experiências, se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Novas revelações eu não quero nem falar aqui, porque não existem novas revelações, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1. No passado, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas formas aos nossos pais pelos profetas. A nós, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Então, o Novo Testamento, o ensino que Jesus transmitiu aos apóstolos e eles transmitiram às igrejas e estão registradas no Novo Testamento, é a revelação cabal, final e última de Deus. Novas revelações eu não quero nem considerar aqui nesse assunto. Mas aquilo que você sente, eu não sinto de fazer isso. Você não sente? Imagina um absurdo assim, eu não sinto que eu tenho que pagar minhas contas. Peraí. A Bíblia diz que nós temos que ser honestos, pagador das nossas contas. Então não importa se eu não sinto que eu devo pagar, eu tenho que pagar.
né? Ou então, eu sinto que eu devo trair minha esposa. Pô, peraí, como que é assim? A Bíblia diz, não adulterarás, então não importa que eu sinto que eu devo fazer algo que é errado. Se a Bíblia diz que é errado, eu não devo fazer. Né? E não importa se eu não sinto que eu devo fazer algo certo. Se a Bíblia diz que é certo, eu devo fazer. Então, julgue os seus sentimentos pela palavra de Deus. Segundo, julgue as suas experiências pela palavra de Deus. Então, e aí, o que vocês acham de tudo isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião, escreve aqui se eu esqueci de alguma outra coisa que é uma consequência disso, né? Ou então escreve aqui nos comentários se você acha que outra coisa é o principal erro dos evangélicos brasileiros. Estou falando do Brasil, tá? Não estou nem falando dos evangélicos mundo afora. Estou falando do Brasil, o que eu conheço, as igrejas pela qual eu já passei, irmãos com os quais eu já convivi, né? O pior erro, o principal, e na minha opinião, que desencadeia todos os outros, pautar a minha experiência, a minha fé, a minha crença em outra coisa que não seja a suficiente palavra de Deus. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir isso e também interagir conosco. E deixa aí nos comentários temas que vocês gostariam que eu estivesse gravando nos próximos vídeos, tá bom? Eu estou começando a ficar sem assunto aqui. Se acontecer algum assunto pela semana, eu vou gravando novos vídeos. Mas se você deixar nos comentários, isso vai facilitar aí para que a gente possa estar produzindo, para que eu possa estar produzindo os outros vídeos. Eu ainda peço desculpa para vocês a qualidade dos vídeos, né? Eu estou gravando aqui com o meu celular, então às vezes o áudio e o vídeo não ficam 100%, mas é o que eu estou conseguindo fazer por enquanto, tá bom? Então até mais, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.